Essa semana o Fala Madrugada trata de um assunto delicado, a dependência química provocada pelo uso de drogas. Vamos assistir agora uma entrevista muito esclarecedora com o Dr. Jorge Jaber, presidente da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas. Hoje estamos aqui com o Dr. Jorge Jaber, que é especialista na área de dependência química pela Universidade de Harvard e é presidente da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas. Bom dia, Dr. Jorge. Olá, como vai? Bem, tudo bem. No Brasil, a propaganda de cerveja ainda é veiculada no horário nobre, sob o argumento de ser uma bebida com menor teor alcoólico que outras bebidas como cachaça, vodka e vinho. Esse argumento ainda é válido? Não é um argumento válido, porque a maioria das internações psiquiátricas no Brasil, além da maioria de atendimentos em hospitais de emergência nas grandes cidades, é causada pelo uso indevido de álcool. Então, mesmo que seja uma bebida que numa garrafa tenha uma quantidade menor de álcool, o que acontece é que o usuário acaba usando várias garrafas. Portanto, ele acaba se intoxicando com a mesma quantidade de álcool, só que ao longo de um tempo maior. E qual é o custo do alcoolismo no Brasil, Dr. Jorge? Incalculável. Incalculável. Praticamente, o alcoolismo é responsável pela maioria das doenças que nós temos no nosso país. O álcool faz mal ao cérebro, criando pessoas incapazes. Cada vez mais pessoas incapazes. Quando nós vemos em locais, em bairros mais selecionados, em cidades mais evoluídas, nós vemos um pessoal que bebe, mas tem recursos, tem diversão. Em locais mais ermos, onde não há recursos médicos, onde não há recursos alimentares, intelectuais, culturais, é uma verdadeira devastação o uso do álcool, gerando praticamente uma população fracassada. Recentemente, nós pudemos acompanhar a aprovação pela Câmara do Uruguai da regulamentação da venda de maconha, com apoio do presidente José Mujica. O que o senhor pensa sobre a legalização da maconha no Brasil? Bem, o Uruguai está tomando uma medida visando o turismo da maconha. Então, nós temos uma cidade, pelo menos, que faz em Chuí, você tem a fronteira com o Uruguai. Então, algumas pessoas atravessarão uma rua e lá será liberado o uso de maconha. Voltarão para o lado de cá do país, onde é proibido. Então, na verdade, o Uruguai vai fornecer maconha para países da América do Sul, pessoas que queiram viajar para o Uruguai, mas essas pessoas não terão o problema do uso da droga lá. As pessoas que tiverem o problema, não são todas que terão, mas algumas pessoas que usam maconha terão problemas graves. Não é a maioria, mas existe um número significativo, como também no álcool. Não é a maioria das pessoas, cerca de 15% das pessoas que usam maconha terão problemas graves com o uso da droga. E essas pessoas não vão sobrecarregar o sistema de saúde do Uruguai. Elas virão sobrecarregar o sistema de saúde no Rio Grande do Sul, que não está preparado para atender a esse povo. Então, é uma medida bastante perigosa e que vai também gerar uma população de pessoas com necessidades de saúde que não serão atendidas. Bem, aqui no Brasil o uso foi descriminalizado, certo? Em pequenas quantidades. Isso gerou alguma mudança significativa positiva, o senhor acha? Completamente. Eu sou inteiramente de acordo com a descriminalização. Porque algumas pessoas usam maconha como uma forma de obter prazer. Então, esse é um ponto onde reside a discussão pela liberação ou não.
Algumas pessoas usam porque já não conseguem mais largar. Nenhuma dessas duas categorias precisa de cadeia. Precisa de esclarecimento ou de tratamento. Ou mesmo, num futuro, quando o país estiver preparado, talvez a liberação. O senhor citou a polícia e nós podemos sempre acompanhar também o tratamento dos usuários de crack na rua, sendo recolhidos muitas vezes com brutalidade pela polícia. Será que esse seria mesmo um caso de polícia? Ou qual a postura que deveria ser tomada pelo governo para lidar com essas pessoas? A internação de uma pessoa que esteja aparentando risco de vida, o caso de uma pessoa que esteja nas chamadas cracolândias, desacordada, jogada em via pública, é um caso da medicina. É por isso que existem ambulâncias. Ambulâncias que atendem pessoas que estão em via pública ou atropeladas, ou que tiveram um mal súbito, ou que estão abusando de álcool ou drogas. Mas toda ambulância tem que ter um médico. Então a internação de um cidadão em via pública é um ato médico. Não é um ato policial. Portanto, é muito importante que quando haja essa abordagem, ela seja feita por médicos. Eu tive a experiência de atuar como voluntário na criação deste modelo na cidade do Rio de Janeiro. Posso afirmar que nós recolhemos, na ocasião, 100 pacientes que estavam intoxicados em via pública. 2 moças morreram em menos de 8 horas, elas já estavam agonizando, estavam desacordadas. Uma tinha sido atropelada e ninguém sabia. Então, nós constatamos através do exame no hospital. A outra moça morreu de tuberculose. Estava agonizando em via pública. Então, quando nós a atendemos, nós encaminhamos não para um hospital psiquiátrico, mas sim para um hospital geral. E então, de 100, 2 morreram em menos de 8 horas. E 40 pessoas aceitaram, 38 ou 41, não me recordo agora, mas entre 38 e 41 pessoas aceitaram a internação sem necessidade de internação involuntária. Conversando com elas durante a madrugada, até o amanhecer do dia, elas aceitaram a internação. Então, há uma população nas ruas carente e que, com a abordagem correta, eles aceitam ajuda.